Seja bem-vindo, bem-vinda conosco. Infelizmente, estamos chegando ao final de um ano, ao final de um trimestre, ou ao final de um tema. Mas, se Deus permitir, a gente volta no próximo trimestre, no ano de 2024, para estarmos juntos aqui no estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Esse é o canal Classe de Professores, você está conosco e eu gostaria de pedir que você continuasse conosco e ao mesmo tempo divulgasse esse canal, que é feito de forma voluntária, para que seus amigos também possam usufruir deste material. Se lhe for útil, por gentileza, passe aos outros também. Na lição dessa semana, nós estamos estudando o fim da missão de Deus. E nós vamos trabalhar basicamente com a Bíblia toda, falando sobre a finalização da missão, a conclusão da missão que Deus deu à sua igreja, ao seu povo. E vamos também concentrar um pouquinho, o primeiro bloco vai ser sobre a missão de Deus no Apocalipse. Já que o Apocalipse fala do fim de todas as coisas e o começo, né, onde Deus vai implantar aqui uma nova ordem de coisas, o fim do pecado, o fim do mal, e então o começo ou o recomeço do bem, da história de Deus que foi, digamos, abortada de alguma forma lá no Jardim do Éden, não totalmente, mas em parte ela foi, digamos assim, teve uma solução de continuidade. Agora o Apocalipse retoma isto num novo Éden, num novo céu, numa nova terra. E o que Apocalipse tem a ver com a missão? Então esse é o primeiro tópico da lição dessa semana, o Apocalipse e o fim da missão. Parece que o livro do Apocalipse trata só de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Mas a missão de Deus está presente nesse livro mais do que nunca. No início, logo no capítulo 1, verso 1, diz que o Apocalipse é a revelação de quem? De Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o Salvador? É o Messias? É o nosso Deus Salvador? É aquele que sofreu na cruz por nós, aquele que ressuscitou e aquele que vai voltar para nos buscar. Então o Apocalipse é um livro que, na verdade, é um evangelho. Ele traz boas novas sobre Jesus. A besta, os animais terríveis e espantosos, aqueles quadros dantescos que temos no Apocalipse, são detalhes para enriquecer a narrativa, mas, na verdade, o personagem central do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. No Apocalipse, há também a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tomar Apocalipse capítulo 1 agora, versos 4 e 5, você vai perceber a presença de três ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Apocalipse também mostra o alvo desta missão, que é nos colocar de volta na posição que Adão e Eva perderam, nos colocar como reis e como sacerdotes numa nova posição, Apocalipse 1:6. Então, e qual é o objetivo da missão? É pregar o Evangelho para haver uma salvação do homem, digamos assim, ele sair da sua condição de pecador para a condição de filho de Deus e um herdeiro do reino celestial. O Apocalipse também traz o conteúdo do Evangelho, que é o Evangelho eterno. Se você vai a Apocalipse 14, 6 a 12, você tem ali a mensagem dos três anjos, o conteúdo do Evangelho. Né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então você tem em Apocalipse o conteúdo do Evangelho, que é salvação, que é juízo, que é uma mensagem que deve ser proclamada em todo o mundo. O Apocalipse também identifica qual é o povo que deve pregar essa mensagem, que deve cumprir essa missão. Ele chama esse povo de povo remanescente, Apocalipse 12, 17. E esse povo tem duas características muito claras, né? Ele proclama a fé de Jesus e a fé em Jesus, e ele guarda os mandamentos de Deus. Então, esse povo tem uma identidade. E quem faz isto sobre o povo que cumpre a missão, que deve cumprir a missão? O próprio livro do Apocalipse. Então não dá para tirar o Apocalipse da missão. E ele já proclama como será o fim dessa missão. Será vitorioso, será grandioso. E Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, o segundo bloco da lição, a gente pode não tomar só o Apocalipse, mas tomar a Bíblia toda e fazer algumas colocações que muito provavelmente você já saiba, mas seria apenas a título de confirmação. Eu coloquei esse segundo bloco como a Bíblia e o fim da missão.
E eu coloquei fiz algumas colocações aqui, como por exemplo a primeira: a Bíblia mostra que Deus nos ama, né? Deus é amor, 1 João 4:8. E Deus quer salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso fica muito claro, ficou claro nesse trimestre todo. Então, essa é a nossa missão. Agora, a Bíblia, por outro lado, mostra também que no fim, e aí isso afeta a própria missão, haverá uma polarização entre o bem e o mal. E nós já vemos isso. Então você vai, por exemplo, para Apocalipse 12, identifica a igreja verdadeira, a mulher vestida de sol, essa é a igreja verdadeira. Mas já no capítulo 13, em oposição à igreja verdadeira, há bestas. A besta é um animal, é um poder, e nesse caso é um poder político religioso, né? A besta que sobe do mar, que persegue os filhos de Deus, né? que muda a lei de Deus. E depois você tem, coadjuvante dela, a besta que sobe da terra, Apocalipse 13:11. Então, são poderes em oposição à verdade de Deus. E isso é complementado depois em Apocalipse capítulo 17, que volta a falar dessas bestas aí. Então, você tem aí uma polarização. E a própria Bíblia mostra que nem todos vão aceitar a mensagem de Deus no tempo do fim. Ou seja, nós temos que pregar, nós temos que falar. A missão vai ser concluída. Todavia, nem todo mundo vai se salvar, né? Então, o próprio Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, mostra que eles vão proclamar, mas que nem todo mundo vai aceitar. Alguns vão, e muitos vão, rejeitar. Mesmo assim, não devemos desanimar, porque a predição do cumprimento da missão e do fim da missão já está previsto na palavra de Deus, e será um fim vitorioso para Deus, né? Não podemos esquecer, e essa é uma frase que certamente orientou a lição desse trimestre todo, que a missão é de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado, eu vejo gente às vezes fazendo estatísticas, mostrando números por aí, apavorado, quando é que nós vamos cumprir a missão? Eu creio que nós temos que fazer a nossa parte com muita ousadia, orientados pelo Espírito Santo. Mas a gente não pode esquecer nunca que a missão não é nossa, a missão é de Deus. O próprio título da lição desse trimestre falava isso. A missão é de Deus, e Ele vai concluí-la do jeito dele. E é nosso privilégio estar dentro desta missão. Esse é o ponto importante. Então, às vezes a gente se estressa com o fim da missão, com a conclusão da missão, e se esquece que, na verdade, o dono da missão é o Deus Todo-Poderoso, que em um clique pode atingir milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é o plano de Deus. O que eu preciso é ser humilde e me colocar nas mãos de Deus para isso. É claro que eu devo fazer estratégias, é claro que eu devo me esforçar, que eu tenho que ter planos, planejamento dentro dessa missão, que a igreja precisa ter isto, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Essa é a grande questão, né? O crescimento, né, a Bíblia diz que vem de Deus. Então, às vezes há uma discussão, foi esse ou foi aquele? Foi Paulo, foi Cefas, foi Apolo, né? Mas Deus é que dá o crescimento. E Ele dá o crescimento da missão e Ele dá a conclusão da missão também. A Bíblia fala que a missão vai chegar ao fim quando Jesus voltar e o reino de Deus for definitivamente implantado por aqui. Apocalipse 21, versos 1-4, que fala da novo céu e nova terra, Apocalipse 22:5, que mostra que nós vamos ver Jesus. Enfim, a gente precisa entender que a missão está caminhando para o seu fim e que precisamos ser usados por Deus no cumprimento desta missão. 2 questões finais, então, para a gente encerrar o trimestre e encerrar a lição dessa semana. A primeira delas é uma análise que você precisa fazer aí com a sua unidade, né? Talvez com a sua igreja. Existem 2 maneiras de saber se um grupo de pessoas, uma população, já foi alcançada ou alcançado pelo Evangelho. O grupo já alcançado, dizem os estudiosos, é aquele que tem membros, que tem números, que tem recursos financeiros para testemunhar sem ajuda externa. Em outras palavras, o Brasil pode ser considerado um país, claro que no geral, porque há regiões específicas mais difíceis, como um lugar alcançado, porque nós não dependemos
de ajuda externa, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, nem de gente, nem de dinheiro. Nós temos condições, né, graças a Deus, de pregar o Evangelho na nossa região, embora há muitos desafios aqui também, né? Um segundo grupo é aquele que não é o alcançado, é aquele que é o contrário, que carece de pessoas, de recursos externos para testemunhar de Cristo em sua comunidade. Há várias regiões do mundo, se canta muito a questão da janela 1040, várias regiões do mundo onde esse povo não tem condições de sozinho pregar o Evangelho para o Senhor, porque eles têm pouca gente, têm poucos recursos, e nós precisamos apoiar. Por isso, para lá vão as nossas ofertas, né? O nosso dízimo ajuda também a enviar missionários para lá. Enfim, nós temos isto muito claro para nós. E aí a pergunta seria muito simples. Minha comunidade, né, minha cidade, está em qual desses dois grupos? É interessante a gente estudar um pouquinho e ver como estamos no nosso local, quais são os nossos desafios de missão aqui, para alcançar a todos. Né, que esse evangelho deve ser pregado em todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Estamos fazendo isto aqui? Então, isso é importante. Segundo ponto, para a gente terminar o trimestre, o que minha unidade da escola sabatina, agora chegamos na nossa classe, está fazendo de efetivo? Note bem, hoje você tem muita discussão sobre missão. Muito seminário, muita conversa. Eu não digo que isso seja ruim, é bom você constatar onde você está para você descobrir onde você quer chegar. Mas a grande questão é o seguinte: o que de efetivo nós estamos fazendo para cumprir a missão em nossa região? Além dos discursos, além de falar que temos um desafio e às vezes, digamos, se acovardar diante desse grande desafio que temos. Vamos pensar um pouquinho sobre isto e, ao concluir a lição desse trimestre, seria interessante desafiar para que cada um comece a testemunhar a partir da sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade e, como diz Atos 1:8, até os confins da terra. Que Deus abençoe, que o Senhor esteja com você, com a sua família, e no próximo trimestre, se Deus permitir, nos encontraremos aqui. Um abraço e até lá.